não é simplesmente crescer por crescer, o objetivo não é só ter um evento de liquidez. Muitas empresas falam, não, meu objetivo final é fazer um IPO. Eu acho que o IPO é uma forma de financiamento de um objetivo maior de qualquer empresa. Pessoal do Papo de CEO, hoje estamos com Paulo Sammer, CEO do UOL, que tem uma história muito boa para contar para a gente, vai falar muito sobre mercado, sobre essa indústria de mídia. E, cara, o cara não é pouca coisa não, escuta aí a história dele. Ele ingressou no UOL em janeiro de 2000 e ficou por lá até 2005. Retornou em 2016, virou CEO em 2019. Ele é formado em administração pela FGV e possui MBA em Finance and Media pela Universidade de Columbia. O cara é internacional. E hoje, cara, está como CEO de um dos portais que é pioneiro em jornalismo e multiplataforma no Brasil, que conta com mais de 400 matérias por dia e mais de 50 produtos digitais. Acertei tudo agora? Perfeito. Boa, Paulo, muito obrigado por você estar aqui conosco. É um prazer poder conversar com você. O UOL é uma plataforma que eu acho que todo brasileiro, de alguma forma, já foi impactado. Se ele não foi, ele basicamente não acessou a internet, né? Porque, assim, não conseguir falar da indústria de mídia online, não falar do UOL, é meio que não entender a história do Brasil dentro do mundo digital. Então, acho que tem muita coisa para a gente contribuir aqui, cara. Não tenha dúvida. Bom, primeiro, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Dani. É um prazer estar aqui, explicando um pouco mais da indústria, da empresa e também falando um pouco de mim. Acho que é bem legal essa experiência. Muito obrigado. Boa. O UOL é o que você disse, né? O UOL hoje em dia, na verdade há 27 anos, a gente lançou o UOL em 96. Há 27 anos ele é o portal e o veículo de comunicação digital líder de audiência no Brasil. Hoje a gente fala com mais de 110 milhões de pessoas todos os meses. Isso daí dá quase 90% da internet brasileira. Então é uma cobertura muito grande. A gente é líder de audiência na internet brasileira. Só quem tem mais audiência que a gente é Google e Facebook, que são plataformas, não são veículos de comunicação. Então, enquanto produtor de conteúdo digital no Brasil, a gente é líder. Hoje nós temos, dentro do UOL, 4 linhas de negócio, 4 linhas principais de negócio. A parte de produtos digitais, como você mesmo falou, são mais de quase 50 produtos no total, dentro do nosso portfólio. Alguns produtos principais que a gente tem há 27 anos, e-mail, antivírus, backup. A gente entrou também em assistência residencial, assistência pessoal. E recentemente a gente lançou o AllPlay, que é a nossa plataforma de streaming, que é o principal produto hoje em dia, que está mais crescendo. Onde você tem séries, filmes, conteúdo jornalístico, conteúdo infantil e canais lineares ao vivo também. Então, essa é a nossa linha de produtos digitais. Segunda linha, a linha de publicidade. Como eu te disse, a gente é a maior audiência da internet brasileira. Então, a gente tem um inventário muito grande, tanto próprio como também de parceiros. A gente tem mais de 200 parceiros que são veículos de comunicação espalhados pelo Brasil inteiro, que estão dentro do UOL e que a gente promove o conteúdo desses parceiros e, com isso, a gente expande a nossa capilaridade de conteúdo e de audiência. A terceira linha de negócio é o UOL Host, que é uma linha voltada para pequenos e médios empreendedores que querem se lançar no mundo digital. Então, a gente tem uma série de produtos para ajudar esse empreendedor a estar no mundo digital, como domínio, como criador de site, como loja virtual, como e-mail profissional e uma série de outros produtos também, acessórios, como de publicidade também, para ajudar essas pessoas a aparecerem mais na internet, no mercado, no universo digital e também a venderem mais. E a quarta linha de negócio, o ano passado a gente comprou a Ingresso.com, que é líder na venda de ingressos de cinema online no Brasil. Sim. A gente vende mais de quase 15%, 16% de todos os ingressos de cinema no Brasil são vendidos através da Ingresso.com. Então, em linhas gerais, essas são as 4 linhas de negócio do UOL. E o UOL faz parte agora de um grupo também de 4 empresas. O UOL, que foi o pioneiro e que deu origem a esse grupo, que é o nosso veículo de comunicação digital, do qual eu sou CEO. E dentro, ao longo desses 27 anos, a gente foi criando tantos produtos na nossa esteira de produção de produtos, que alguns deles tomaram vida própria e viraram empresas. O principal deles é o PagBank e PagSeguro, que é um dos maiores meios de pagamento digital do Brasil hoje, também serviços financeiros, serviços bancários, é um banco, efetivamente.
A gente tem também a UOL Compasso, que é uma empresa de tecnologia, uma empresa de transformação digital. Que legal. Era a antiga Divio, uma empresa de infraestrutura, e agora a gente focou especificamente na parte de serviços. E também tem a UOL EdTech, uma plataforma de educação corporativa, voltada para grandes empresas e universidades. Então, em linhas gerais, essas são as 4 empresas do grupo, e dentro do UOL, qual eu comando, temos 4 grandes linhas de negócio também. Cara, gigante, né? Dá para ver que o UOL ele originou muitos braços e todos muito bem sucedidos. Falando de UOL, uma pergunta que eu já queria iniciar, até vou perguntar um pouco da UOL e depois eu quero entender também essa dinâmica de grupo, porque eu acredito que o UOL também alimenta essas outras frentes. Eu queria entender como é que são essas sinergias. Mas falando de UOL, começando do final para o início, você comentou um pouco sobre a sua última linha de negócio, que é o ingresso. Ingresso. Ele é uma empresa dividida da UOL ou é uma unidade sua hoje dentro da empresa UOL? Hoje é uma unidade de negócio dentro Boa. da empresa UOL. Né? Então, a gente foca muito no negócio em si. Ele era uma empresa separada, a gente adquiriu essa empresa e integramos ela dentro do nosso portfólio de produtos. Por quê? Porque justamente a gente entende que a gente, com as nossas outras fortalezas, a gente consegue alavancar muito essa linha de negócio também. Sim. Então, a Ingresso.com, apesar de ela continuar sendo uma empresa separada, mas a gente encara ela como uma linha de negócio. Por quê? Porque ela se beneficia da nossa audiência, da nossa mídia, da nossa expertise também em distribuição de produtos. E a gente já está fazendo promoções entre os clientes das diferentes linhas de negócio. Então, hoje, por exemplo, os milhões de clientes da nossa linha de produtos digitais, eles têm benefícios hoje para comprar ingresso dentro da Ingresso.com. Todos os assinantes do UOL, eles têm 4 ingressos com desconto todo mês. Eles não pagam a taxa de serviço, o que é um grande incentivador para eles consumirem cada vez mais ingressos de cinema. Então a gente entende que com isso, com as nossas fortalezas, a gente consegue alavancar diversos produtos. E indo um pouco mais no que você citou, as outras empresas do grupo também se beneficiam das fortalezas do UOL, como a gente se beneficia também das fortalezas do grupo. Né? O nosso meio de pagamento principal dentro do UOL é o PagSeguro. O PagSeguro usa muito a mídia do UOL também para fazer a sua divulgação. E da mesma forma as outras empresas, a EdTech, Compasso. A Compasso é uma empresa de tecnologia de ponta. Ela está falando de metaverso, está falando de inteligência artificial, ela está fazendo a transformação digital de diversas grandes empresas no país. E também a gente usa muito essa expertise deles para alavancar e desenvolver novos produtos dentro do UOL. O UOL, ele hoje tenta se posicionar para que tipo de público? Vocês têm um cliente ideal, assim? Eu imagino que o UOL ele é um pouco de massa, assim, porque hoje vocês se tornaram tão grandes, a mídia se tornou tão populosa que é difícil entender que tipo de leitor você tem, mas você consegue diagnosticar assim, quem é mais interessante para o teu público, quem o UOL mais se direciona? A gente fala com todos os públicos. Naturalmente, as pessoas que mais acessam o UOL são aquelas que adquiriram o hábito de consumir um conteúdo jornalístico através de portais de informação, de portais de notícia. Então, esse é o maior público que tem a maior recorrência dentro do UOL, mas a gente fala com todos os públicos. E a gente está expandindo também. Com o tempo, né, a gente percebe novas tendências de consumo de conteúdo, novas tendências na mídia, e a gente está presente também nessas novas plataformas que estão surgindo. Então, por exemplo, já passamos pelo Facebook, Instagram, TikTok e outras plataformas que estão surgindo também. YouTube, a gente está muito presente. A gente está presente e distribuindo nosso conteúdo em todas essas plataformas, porque a gente entende que com isso a gente fala com públicos diferentes. Mas qual o principal objetivo? Apresentar o UOL, apresentar um veículo de produção de conteúdo jornalístico, de entretenimento, conteúdo esportivo, conteúdo infantil, uma ampla gama de conteúdos que a gente produz, a gente quer distribuir em todas as plataformas para as pessoas que têm o hábito maior de consumir conteúdo nessas plataformas, tenham contato com o UOL e, com isso, aprendam a consumir um conteúdo de qualidade, principalmente nesse momento, hoje em dia, de tanta desinformação e de tanta geração de conteúdo em todo mundo, praticamente, é quase um publisher, porque hoje é muito fácil
você produzir e subir um conteúdo no universo digital, é muito importante ter os produtores profissionais de conteúdo presente em todas as plataformas, com o objetivo de dar um conteúdo de qualidade, as pessoas se informarem e não simplesmente consumirem o conteúdo dentro da sua bolha, né? Dentro do algoritmo que eles estão habituados a consumir conteúdo. Boa. Você citou uma questão muito interessante que eu queria abordar com você, falando enquanto veículo de mídia. Falando um pouco agora de mercado, como é que você está enxergando essa dinâmica de mercado, levando em consideração que hoje todo mundo que tem um celular na mão acaba virando um publisher? A gente teve um crescimento vertiginoso no Brasil, que comparativamente olhando para o mundo foi algo estúpido de grande, onde a gente teve o crescimento de influenciadores, o crescimento de produtores de conteúdo de uma forma vertiginosa e, de certa forma, eu acredito que esses tipos de pessoas, não sei se pode dizer que competem, mas eles acabam entendendo que dentro do digital a gente tem um tempo escasso do nosso leitor, eles acabam, de alguma forma, acredito, roubando esse tempo. Como é que você viu esse crescimento? Como é que vocês se posicionaram nesse sentido? Eu acho que a palavra correta é muito mais complementa, né? Boa. Competição não é tanto o momento, porque o quê? A gente se beneficia e a gente também utiliza muito esses novos formatos e essas novas plataformas para levar o nosso conteúdo e também levar a nossa mensagem publicitária, né? Grande parte também da nossa receita, uma parte importante da nossa receita, é uma mensagem publicitária, um conteúdo publicitário, tanto no formato de banners, de display tradicionais nos nossas propriedades, mas também a gente expande a nossa entrega publicitária para esses outros formatos. Então a gente utiliza hoje muito influenciador, a gente está presente também em projetos fora do nosso inventário, então a gente cria projetos tanto físicos, a gente hoje tem o maior evento pré-carnaval do Brasil, que é o Carnaval, a gente levamos 20 mil pessoas no Allianz, agora em fevereiro. Sim. A gente produz outros projetos também, 360, como Universa Talks, como diversos formatos de discussão, de palestras e de conteúdo interativo com o público, né? E a gente também coloca também o nosso conteúdo nessas plataformas onde esse novo público que não está habituado a consumir um portal de conteúdo, está habituado a navegar nas plataformas, eles têm contato com o nosso conteúdo, tanto publicitário quanto conteúdo editorial. Então, na verdade, é um complemento para a nossa presença digital. E a gente, claro, a gente está olhando com muita atenção esses novos formatos e avaliando investimentos em muitos deles até. Eu vi que vocês começaram também a fazer um movimento bem interessante com alguns publishers para eles estarem próximos ao UOL. Um podcast que eu sigo, por exemplo, é do Otaviano Costa, né? Que ele está lá com vocês. Isso foi um movimento para vocês estarem conectados com esse tipo de cara e somarem forças. Hoje é uma estratégia de vocês dentro da parte de mídia? Sem dúvida. A gente reforça muito a nossa área de entretenimento, né? Recentemente, há uns 2 anos, a gente renomeou, inclusive, a nossa vertical de entretenimento para Splash, o All Splash, onde a gente concentra todo o nosso conteúdo de entretenimento. E a gente busca trazer cada vez mais talentos de relevância nacional para produzir conteúdo, e não só um conteúdo perene, certo? Mas também um conteúdo direcionado para marcas. Então, por exemplo, o Otaviano, ele tem esse nosso programa semanal e tem muita adesão, muito interesse de anunciantes, porque fala direto com o público que já está habituado a consumir o conteúdo do Otaviano, uma pessoa que tem uma presença e uma penetração muito grande em diversas... Carisma muito grande. Carisma enorme, né? Uma pessoa muito querida dentro do UOL. E com isso a gente expande, né, a nossa mensagem para um público que antes a gente não falava. Então faz parte da nossa estratégia. A gente tem trazido vários talentos desse nível. A gente teve contrato já com o Zeca Camargo, com o Chico Barney, e com vários outros que estão dentro do nosso portfólio de produtos e conteúdo de entretenimento. Legal.
não sei se é possível abrir essa dinâmica, mas uma dúvida que a gente acaba recebendo muito sobre empresários e até mesmo influencers que acabam seguindo a gente, porque hoje isso acaba se misturando um pouco dentro do mundo dos negócios. Como é que eles lidam, como é que é o modelo ideal para lidar com o veículo de mídia? Então, de uma forma geral, por exemplo, como é que é o modelo de sustentação de, por exemplo, um influenciador que quer estar no UOL e como é que vocês trabalham em conjunto? Ele é responsável pela audiência, ele é responsável pelo conteúdo, isso é uma bola dividida que ele também tem que trazer audiência e vocês também trazem audiência e somam forças. O modelo de monetização é através de publicidade e aí vocês repassam uma parte para ele. Como é que funciona esse modelo de uma forma geral? Eu acho que são as duas coisas que você falou. Os dois têm um interesse comum em gerar cada vez mais audiência. Então, explicando mais ou menos um projeto, como é que funciona. Tá. A gente recebe uma demanda dos anunciantes, ou a gente eventualmente leva um projeto para os anunciantes. A gente faz isso muito dentro de casa também. A gente desenvolve projetos e apresenta para os anunciantes. E assim que a gente começa a tocar esse projeto, a gente traz as diferentes peças que vão compor a entrega desse projeto. E muitas vezes a gente usa influenciadores para isso. Então, ou a gente tem contato direto, ou a gente faz um hunting de influenciadores mais relevantes para aquela específica marca. E a gente alavanca também a audiência desses anunciantes, com chamadas dentro da nossa propriedade, dentro da plataforma do UOL. E o anunciante também ele tem a responsabilidade de tanto trazer a audiência dele, fazer um bom conteúdo, fazer uma boa peça publicitária e desenvolver as entregas, né? Fazer as entregas previstas no projeto. Basicamente, esse é o formato que a gente trabalha com os influenciadores hoje. E no caso de influenciadores que são mais perenes dentro do UOL, não necessariamente o Otaviano, mas sei lá, outras pessoas que acabam descrevendo lá. Esse cara mais perene, o intuito qual é com ele? Porque nesse caso não é só um projeto, é algo um pouco mais específico. Vocês entendem que existe algum tipo de setor que demanda mais esse tipo de conteúdo que aquele cara produz e assim ele acaba também sendo uma força para você buscar mais anunciante? Sem dúvida. Aí é a lógica mesmo de um veículo de comunicação, né? Hoje, é importante falar, por exemplo, a gente produz já mais de 10 horas diárias de conteúdo ao vivo. Então a gente tem uma grade de programação. Certo. Tanto jornalística como de entretenimento, como esportiva. A gente também tem vários talentos do mundo esportivo dentro do UOL. Meu sócio é fissurado, cara. Matheus, o UOL fica lá aberto o dia inteiro. Eu não sei se ele trabalha ou fica lendo lá. É uma das verticais principais nossa, a parte de esportes. Então a gente tem uma grade de programação. A gente faz essa grade equilibrada para ter todos os tipos de interesse de público. E com isso a gente atrai cada vez mais anunciante. O Otaviano, por exemplo, como você falou, ele produz um conteúdo e ele é uma personalidade que tem atrai diversos interesses, diferentes interesses. Tanto da indústria de bens de consumo, como da indústria de entretenimento. A gente tem o Drauzio Varela, que é muito forte na indústria de farmacêutica. O Chico Barney na indústria de alimentos, né, culinária. Então, a gente procura mesclar diferentes interesses para ter cada vez mais uma audiência diversificada e, com isso, atender todos os anunciantes. A gente fala com todos os anunciantes do Brasil. A gente tem mais de 1.500 grandes anunciantes ativos e dezenas de milhares de anunciantes que passam pelo UOL, passaram pelo UOL ao longo dos tempos, né? E nesses modelos vocês trabalham mais como ou não sei se tem fórmula certa, mas vocês trabalham com revenue share ou vocês acabam olhando para uma dinâmica fixa, entendendo que ele... Aí tem diversos modelos. Por exemplo, essa nossa grade de programação, a gente tem um contrato fixo com eles, onde eles fazem parte do nosso esquadrão ali. Esquadrão, né? Em alguns modelos, também com esses e com outros também, a gente desenvolve projetos publicitários onde ele participa também da receita publicitária. Então, é uma mescla de modelos, tanto uma contratação fixa, como também participação de projetos publicitários. Interessante. Uma questão que você citou muito é sobre os anunciantes. Hoje, a publicidade é o seu principal canal de receita?
Não é. Não Está é bem mais. equilibrado na nossa linha de receita, mas os dois principais é a parte de produtos digitais, onde eu tenho um modelo de assinatura, e são milhões de assinantes ainda que têm diversos produtos do UOL, e isso me dá uma receita estável, recorrente, estável, segura. E uma outra parte também importante é a parte de publicidade. É um mercado que depende muito das flutuações da economia, né? Certamente. É um mercado que cresceu bastante na pandemia, porque todo mundo se voltou para o mundo digital. Agora, com a diversificação de atenção e também com o cenário econômico, é um mercado que está sofrendo um pouco mais, vamos dizer assim, esse ano, mas também é um mercado que está crescendo. E quando você olha o bolo publicitário em geral, uma das mídias que mais crescem é o mercado digital, né? Em comparação com outros formatos, como TV aberta, como TV fechada, como rádio, como impresso. O digital é um dos que cresce mais. Interessante. Uma questão que eu discuto muito lá na empresa, né, a gente tem uma empresa de consultoria em gestão, marketing e tecnologia, e muitas vezes a gente acaba atuando fortemente com players que vão ao mercado, né, e buscam a gente para fazer lançamento de produtos, enfim. E eu particularmente acredito que, dependendo do produto, bens de consumo, então, demais, veículos como o UOL fazem extremamente sentido, principalmente em termos de publicidade. Mas a gente vem sentindo cada vez mais que esse público, é uma percepção minha, não tenho dados, até estou te perguntando, que eles vêm querendo trabalhar com mídias pagas direcionadas para os veículos de redes sociais, ao invés de entender que esse é um veículo. Pelo menos essa tem sido a nossa sensibilidade de redução nesse sentido. Apesar de achar que eu, particularmente, tá? Aí é uma posição nossa que a gente indica muito. A gente gosta muito desses veículos, não só porque você está aqui, mas porque, de fato, eu acredito que existe um esforço prático que esse cara não contabiliza, né? Porque você tem zilhões de pautas aqui, você tem um tracking muito grande de pautas do que faz ou não faz sentido. Para esse cara conseguir ter esse know-how não sendo veículo de mídia, ele não vai ter isso. Sim, entendeu? Então, aqui o investimento é mais assertivo. Mas eu tenho sentido um pouco isso. Vocês têm sentido essa frição ou não? Na verdade, isso daí é um pouco da dinâmica, né, dos diferentes momentos de contato dos diferentes veículos e plataformas. Como a gente tem um conteúdo onde as pessoas buscam ativamente acessar para se informar, elas são impactadas pela mensagem de centenas de anunciantes. Sim. Então, a gente entende que o UOL ele faz muito mais uma parte no topo do funil, ou seja, de formação de marca, de reforço de marca, de awareness. Sim. Né? E com isso, a pessoa, depois, quando vai comprar e manifesta a intenção da compra, ela entra nas plataformas de busca, ou redes sociais, e busca efetivamente aquele produto. Então, na verdade, é toda uma jornada, onde no topo do funil você está muito mais... o UOL está muito mais forte. Na conversão, sem dúvida nenhuma, ferramentas de busca e ferramentas de e-commerce, elas têm uma conversão no final do funil maior. Por quê? Porque a pessoa foi impactada antes. Sim. Ela teve o awareness antes. Se ela não tiver esse impacto antes, essa conversão no final ela é muito menor. Então, a gente faz parte da jornada de compra, né? De consumo, de educação do consumidor sobre aquele mercado, sobre aquela indústria, sobre aquele produto, até despertar a intenção de compra. Né? Então, a gente tem também produtos que fazem a conversão. A gente tem o UOL Ads, onde qualquer pessoa com R$20 pode anunciar no UOL. E com isso pode fazer a conversão também. Mas a gente está muito mais forte, né? A gente é muito mais ativo nessa criação de marca, na criação de awareness. A gente consegue, dentro do UOL, fazer algum tipo de tracking da nossa campanha, por exemplo? Se eu anuncio lá em publicidade, eu consigo direcionar, sei lá, quais editorias eu quero anunciar, e depois eu consigo
copilar esses dados e, sei lá, não sei nem se eu consigo pôr um Sim. pixel lá, mas eu consigo botar um pixel para direcionar isso? Consegue. A gente faz um tracking total de toda a jornada do consumidor, até a conversão, inclusive, mesmo que não seja nas nossas plataformas. A gente sabe exatamente onde ele converteu, quando ele converteu, em que momento ele converteu. É todo um modelo de atribuição onde a gente entende em que parte da jornada dele ele foi impactado por diferentes campanhas, e com isso a gente consegue apresentar um relatório de performance para os clientes, de quanto a gente aumentou o conhecimento da marca e quanto isso está gerando em vendas. Pô, golaço isso. E ainda mais se você consegue dar esse tracking desse cara e as informações para ele poder otimizar as campanhas dele depois, né? Exatamente. Porque se ele consegue otimizar mais, cara, faz muito sentido. Legal você ter essa percepção e até expor esse posicionamento assim de ser uma boca de funil. Porque isso também faz com que as empresas entendam como eles podem se aproveitar melhor da tua plataforma, né? Aí até criando peças e criando um formato de comunicação muito mais adequado para aquele momento de consumo do conteúdo, né? É um momento muito mais de criação de marca, criação de awareness e despertar o interesse da compra. Boa. O UOL, ele passou por uma transformação, na minha humilde percepção, muito grande na pandemia, né? Eu acho que vocês já eram muito fortes, óbvio, mas, de certa forma, eu, como usuário, fui absurdamente mais impactado, com formas diferentes. Até eu cheguei a ver, não com frequência, mas uma vez me foi impactado, anúncio do UOL para referenciar o UOL. E isso eu não fui mais impactado, não sei se isso é uma estratégia, ou se, não sei, foi um teste, não sei. Mas eu fui impactado, eu achei isso fantástico, de vocês conseguirem, de alguma forma, aproveitar as mídias para levarem mais caras para a sua plataforma. Não sei se foi uma estratégia, eu queria entender um pouco como é essa estratégia de aumento de audiência. Mas funcionou comigo e eu sempre, assim, como eu disse, é complexo você dizer quem não vê o UOL, sabe? Todo mundo vê, porque você digita nos mecanismos de busca, esse é outro ponto que eu também quero perguntar, tá lá vocês, sabe? Vocês são rápidos na notícia, vocês conseguem trazer uma parte muito forte. Metade da galera que curte esporte já intuitivamente vai pro UOL tranquilamente, sabe? É uma coisa muito forte. Tem uma área lá também de editorias de saúde, vida, que é absurdamente forte, que eu, quando vou consultar intuitivamente, vou no UOL. Então, eu acho que isso é muito forte. Mas eu queria entender como é que foi esse momento de pandemia, quais estratégias vocês adotaram ali para ter um crescimento gigante, e quais são as outras estratégias que, de alguma forma, você faz para aumento de audiência. Perfeito. A pandemia ela ajudou muito a direcionar a atenção para todo mundo digital. Mas, na verdade, um pouco antes da pandemia, um ano e meio, 2 anos antes da pandemia, a gente já começou uma estratégia onde a gente criou verticais de interesse. Então, a gente criou diversos verticais com interesses específicos. A gente tem o Universa, que é um vertical onde trata do mundo feminino, do empoderamento feminino, da nova mulher. A gente tem o UOL Viva Bem, que trata de saúde e de bem-estar. A gente tem o UOL Nossa, e o Nossa ele é a gente tem uma vertical de estilo de vida, de viagens, de gastronomia, né? Todo esse ecossistema de lifestyle está dentro do Nossa. A gente criou o vertical ECOA. O ECOA é um vertical para divulgar causas sociais, mensagens propositivas, mensagens, pessoas que estão fazendo diferença no mundo. A gente criou o Tilt, que é uma plataforma de tecnologia. Tem o UOL Carros, que já é referência no mercado automobilístico. A gente tem o prêmio UOL Carros também, que é super concorrido também e valorizado pela indústria. Então, a gente criou diversas verticais e com isso daí a gente trouxe uma audiência nova. Certo. Não só
na verdade, distribuindo a audiência que a gente tinha dentro da nossa plataforma tradicional, né, do UOL Notícias, UOL Entretenimento, etc. Mas a gente trouxe uma nova audiência que se identificava com esses novos verticais, com uma linguagem muito mais moderna. O Splash, por exemplo, tem uma linguagem muito mais de plataforma, de rede social, onde você vai dando scroll e você vai vendo as notícias de uma forma muito mais resumida, né, para falar com um novo público. E além disso também, a gente focou numa produção de conteúdo de mais, eu não vou dizer mais qualidade, porque a gente sempre teve qualidade, mas um conteúdo mais profundo, um conteúdo mais perene. Enquanto veículo de notícias, a gente produz muita notícia, muito hard news. O hard news é super importante, as pessoas estão lá todo dia com a página aberta para se informar, mas é um conteúdo, ele é muito imediato. No dia seguinte ele não tem tanto valor, porque é uma notícia já velha, vamos dizer assim. Sim. A gente está buscando cada vez mais produzir um conteúdo mais perene. Então a gente também criou algumas marcas para esse tipo de conteúdo. A gente tem agora o UOL Prime, que são documentários, são reportagens mais aprofundadas, e é uma reportagem que você vai ler daqui 1 ano, daqui 2 anos, ela vai estar ainda atual. A gente tem o Tab, que também da mesma forma são artigos, são histórias, são minisséries também, 3, 4 episódios, sempre no formato de vídeo, também com texto, mas principalmente no formato de vídeo. Aliás, vídeo é uma das coisas que a gente começou a produzir muito forte nesses últimos anos. A gente criou uma produtora que é o Move.doc. Legal. E a gente produz vídeo não só para nossas plataformas, como hoje estamos produzindo vídeo para plataformas de streaming também. A gente é contratado para produzir para Netflix, para produzir para Amazon, para produzir para outras plataformas também. E que tipo de conteúdo? O nosso conteúdo investigativo, o nosso conteúdo de documentário, a gente produz um determinado conteúdo e para essas outras plataformas a gente produz até um conteúdo mais aprofundado também. Pô, então, isso tem muito a ver com um pouco da tua especialização que você foi lá para fora, porque eu vi que você fez um MBA bem específico, né, de Finance and Media, né, Media Industry, né, bem direcionado. E uma coisa que eu particularmente admiro pra caramba, eu estudei também no exterior, são os veículos de mídia de lá, cara. Assim, né? Hands down, os caras sabem fazer mídia pra caramba. Entendo. E eu acho que, não sei se você acabou fazendo isso de lá, lá foi um grande insight. Como é que foi essa dinâmica estratégica? Porque, não dizendo melhor ou pior, mas de 2019, que não coincidentemente foi o momento que você começou a assumir o UOL, a gente começou a ver uma etapa de, como você disse, modernização, né? Para falar com um novo público que as empresas de tempos em tempos precisam fazer isso, né? Atualizar o público, porque o público envelhece. Como é que foi essa união de nova estratégia que o grupo deve ter pensado e te colocou de frente? Quais foram esses pontos estratégicos que você fez? Queria entender como é que essa parte dos estudos que você buscou lá no exterior serviram de base, essa miscelânea aí que acabou gerando essas novas editorias, essas novas frentes de produtos. Bom, quando eu saí do UOL em 2005, né, eu estava há 6 anos já no UOL. Eu saí do UOL em 2005 para fazer o meu MBA lá em Colômbia, mas o meu objetivo sempre foi voltar para o UOL. Né? O próprio, você estudou no exterior, você sabe, quando você vai por uma faculdade dessa para fazer um MBA, você tem que mostrar por que você está fazendo esse MBA. Você tem que vender, né, para a faculdade, até para você ser aceito. Né? E o meu interesse sempre foi voltar para o UOL. Eu sempre quis voltar para essa indústria, uma indústria que eu acho que é uma indústria não só dinâmica, desafiadora, mas principalmente é uma indústria de muita responsabilidade. Né? Você levar informação, levar conteúdo para milhões de pessoas não é só um privilégio, mas é uma responsabilidade também. Então você tem que ter profissionais capacitados nessa indústria. Eu sempre foquei na área financeira, eu comecei na área financeira, eu acho que a área financeira é uma área importante para qualquer
executivo, que te dá uma visão 100%. muito grande dos mecanismos da empresa e do que efetivamente gera valor da empresa. E esse é um foco que nós temos no UOL, o nosso mantra é resultado. A gente nunca trabalha sem resultado. Todos os projetos que a gente toca para frente, a gente sempre tem um business plan e mirando o resultado, né? Projeto que não dá resultado, o produto que não está dando resultado, rapidamente a gente toma uma decisão. Mas o meu objetivo sempre foi voltar para o UOL. Eu passei por algumas empresas de tecnologia, empresas de consultoria, o que também deu uma bagagem muito forte analítica e me deu uma visão também de diversas indústrias. E quando eu voltei para o UOL, eu busquei aplicar tudo isso que eu aprendi, não só no MBA, mas também nas diversas indústrias que eu passei, com o objetivo de melhorar, principalmente produtividade, performance e também trazer uma visão de outras empresas para o UOL. Mas essa iniciativa toda que a gente fez no UOL, de criação de novas verticais, de foco, de verticalização, de aprofundamento do conteúdo, é um projeto que nós discutimos internamente, sem dúvida nenhuma, com todos os meus diretores e com todas as áreas envolvidas na empresa. E, em conjunto, a gente foi desenvolvendo isso ao longo dos últimos anos, né? Pô, muito bom, cara. E se a gente fosse entender estrategicamente onde a UOL quer estar nos próximos anos, sabe? Qual é seu main goal ali, sua North Star Metric, você quer olhar para o UOL de uma forma geral? Qual é? A gente quer ser o principal veículo de consumo de conteúdo do brasileiro no mundo digital. A gente é muito forte já nisso e a gente vai ser cada vez mais forte. Porque hoje o consumo de conteúdo no mundo digital ela está se mesclando com outros formatos de conteúdo. Sim. Um formato que está crescendo muito, um meio que está crescendo muito é a TV conectada. A gente começou esse passo no sentido de cada vez mais produzir conteúdo ao vivo, produzir conteúdo em vídeo. Cada vez mais a gente vai estar presente em TV conectada. A gente vai estar presente em diversas plataformas de consumo de conteúdo, como eu te falei, com o nosso conteúdo, tanto jornalístico como de entretenimento. A gente quer que todo brasileiro se informe, se entretenha e se divirta consumindo o conteúdo do UOL. Essa é a nossa visão. Para isso, a gente tem que estar presente em diversos formatos, em diversos meios de distribuição do nosso conteúdo, não se restringindo somente ao digital, mas naturalmente cada vez mais forte no digital, que é o que está mais crescendo. Então esse é o nosso objetivo, ser o maior conglomerado de mídia digital do Brasil. A minha próxima pergunta tem a ver com conglomerado. A gente tem visto no exterior um processo de aglutinação de indústria, ou melhor, de aglutinação da indústria, né? A gente tem visto um processo de consolidação, né? Essa é a palavra certa. Hoje, não sei nem se pode abrir isso. Normalmente a gente pede um corte aqui quando vai falar sobre isso. Mas vocês têm olhado também para o crescimento inorgânico? Existe a vontade de consolidação maior de mercado? Porque, assim, vocês já são um dos maiores veículos. É natural que nos maiores veículos faça essa movimentação de consolidação em algum momento. Não, eu acho que isso daí não é nem segredo e na verdade, se alguém de uma grande empresa vier aqui e falar que não está olhando para um crescimento inorgânico também, ele não deveria estar nessa posição, porque eu acho que você tem que buscar um crescimento de todas as formas. Sem dúvida nenhuma, fazendo melhor aquilo que você faz, ou seja, melhorando os seus processos, melhorando a sua produtividade, fazendo mais daquilo que você faz. Mas, sem dúvida nenhuma, você tem que estar olhando o mercado, você tem que estar vendo quais são as peças que vão compor o seu ecossistema, aquilo que você tem como objetivo lá para frente, e você tem que definir como preencher essas lacunas. Quer seja desenvolvimento interno, greenfield, quer seja inorgânico, que você ganhe algumas etapas nesse sentido. É claro que às vezes é mais caro, mas é mais rápido. Sim. Da outra forma, você faz do jeito que você quer, você faz com a sua cara, pode demorar um pouco mais e pode ser muito mais economicamente atrativo. Então, como eu te falei, tudo que a gente faz no UOL é com base em projeto, tudo tem um business plan, tudo tem um retorno esperado, mas a gente vê tanto inorgânico como greenfield para
mas com um objetivo final. Não é simplesmente crescer por crescer. O objetivo não é só ter um evento de liquidez. Muitas empresas falam, não, o meu objetivo final é fazer um IPO. Eu acho que o IPO é uma forma de financiamento de um objetivo maior de qualquer empresa. Total. Assim como qualquer outro evento de liquidez. O nosso objetivo não é isso. O nosso objetivo é, como eu te falei, consolidar a nossa presença em todos os meios e formatos de consumo de conteúdo no Brasil, para com isso a gente poder entregar melhor qualidade de conteúdo, uma abrangência maior de audiência e com isso atingir todos os nossos clientes, tanto o consumidor final como os anunciantes. Boa. Esse é um ponto também importante, né? Vocês, enquanto grupo, já têm uma robustez gigante, né? Mas existe a vontade de, porventura, buscar eventos de liquidez? Não é uma prioridade, mas... Não, como eu te falei, um evento de liquidez, para mim, ele só faz sentido quando você tem um objetivo maior em cima disso. Ou seja, você só venderia parte da sua empresa se você precisar desse recurso para atingir um objetivo principal. Então, o nosso objetivo não é um evento de liquidez. Nosso objetivo é o crescimento e é compor e trazer essas peças que vão compor esse quebra-cabeça no sentido da gente estar presente em todos os momentos de consumo de conteúdo, quer seja para o consumidor final de conteúdo, para a nossa audiência, quer seja para o nosso anunciante poder oferecer um pacote completo de oferta de produtos de publicidade. Golaço. Eu tenho uma pergunta muito específica minha mesmo, assim, que eu queria te perguntar, que é o seguinte, quase uma consultoria aqui. A gente atua muito no decorrer desse tempo com o processo de owned media. A gente percebeu que dentro dos nossos clientes, não todos, na verdade, poucos, a gente consegue ver que faz sentido para esses caras terem mídia própria, owned media. Porque é um público que a gente consegue nichar, existem vários segmentos que ainda buscam, né? Principalmente quando é nichado, existem vários players, né? Ou melhor, vários usuários que querem aquele conteúdo específico extremamente direcionado e são aqueles early adopters, né? Eles querem estar naquela meiuca. Então, esse owned media para esse tipo de cara funciona. Mas a gente tem visto, enquanto player que produz isso, um crescimento grande nesse segmento. E aí eu queria entender se isso para vocês é um movimento natural das empresas cada vez mais terem mídia própria, como Infomoney ou Exame, aí pegando já uma coisa um pouco maior, né? Não tão menor. Mas olhando até para uns próximos passos de Infomoney, Exame, que foram movimentos que os bancos fizeram, você acredita que as empresas vão também buscar essa owned media? Isso para vocês faz sentido? Como é que você vê esse movimento? Eu acho que isso daí é o reforço da importância da mídia e da produção de conteúdo de qualidade para o processo de decisão de compra, para o processo de decisão de consumo. Essas empresas, quando buscam ter esse conteúdo, eles estão buscando o quê? Eles estão buscando uma audiência onde eles tenham um controle maior dos dados, eles entendam mais detalhes do consumidor daquele conteúdo, que naturalmente é o consumidor também do produto daquelas empresas. Isso daí reforça a importância de você ter um conteúdo de qualidade e um conteúdo de profundidade. Eu acho que... isso eu tenho certeza. É caro produzir conteúdo. Muito. Muito caro produzir muito conteúdo. Caro. Produzir conteúdo de qualidade é muito caro. É um negócio de escala. Tanto é que em nenhuma indústria, nenhuma geografia você vê dezenas de grandes veículos de comunicação. Normalmente se conta nos dedos, na mão de um, dois dedos, nos dedos de uma ou duas mãos no máximo. Então é um negócio com uma barreira de entrada alta. Quando você é nichado, é muito mais fácil você ter uma produção de conteúdo muito mais específica. Mas quando você tem uma ampla gama de interesses, é cada vez mais difícil. Eu acho que é uma tendência no momento, principalmente com a necessidade de aquisição de dados, com LGPD, por exemplo, onde é muito importante você ter dados próprios. É uma tendência, por isso que algumas empresas fizeram esse momento.
Eu acho que ela vai se estabilizar e talvez, eventualmente, naturalmente, essas peças que fazem parte agora dessas outras empresas vão talvez se realocar dentro de outros produtores de conteúdo. Como assim? Não entendi essa Então, última eventualmente, depois de um tempo, faça mais sentido. Depois de ficar tão grande, eventualmente não faz mais sentido, por exemplo, eles manterem esses produtores de conteúdo dentro da sua empresa. É melhor você colocar isso daí dentro de um outro veículo de conteúdo onde tenha mais escala. Sim, E faça boa. uma parceria, por exemplo. Boa. Você acha isso nocivo para o mercado? Não, Não? pelo contrário. Um direcionamento assim das empresas? Não, eu acho que não. Eu acho que desde que as pessoas entendam e os produtores tenham a responsabilidade de produzir um conteúdo de qualidade, um conteúdo que informe exatamente as pessoas que estão querendo consumir. E as pessoas não são bobas, elas entendem quando estão consumindo um conteúdo efetivamente autêntico Sim. do que um conteúdo direcionado. Elas entendem quando é jabá e quando é realmente um conteúdo com profundidade, com o profissionalismo de um veículo de comunicação. Então, eu acho que não é negativo para a indústria, pelo contrário, está cada vez mais fomentando o consumo de conteúdo, fomentando o hábito de informação das pessoas. E acho que só a indústria como um todo tem a ganhar com isso. Boa. Uma questão também que eu acho muito interessante a gente discutir aqui é sobre o quão a gente está sendo capilarizado pela dinâmica de streaming. Uhum. E vocês já estão se posicionando nisso, eu achei fantástico. Eu até antes da gente começar o papo, eu comecei a ver aqui um pouco dos movimentos que vocês estão fazendo. Eu achei fantástico. Achei que vocês realmente estão olhando muito para isso e eu acho que estão olhando para o conteúdo de streaming muito casado com a sua audiência também, que é extremamente massificada. Uhum. Eu achei isso, foda. Uhum. Achei muito bom. Como é que você está vendo essa movimentação de cada vez mais streaming e audiovisual crescer no consumo de conteúdo dentro da sua estratégia geral? E como é que você acredita que esse teu produto de streaming vai funcionar como um todo? Assim? Qual a estratégia para ele? Olha, eu acho que o que está acontecendo no mercado de streaming é uma tendência já de alguns anos, onde, primeiro, as pessoas estão saindo cada vez mais dos meios de comunicação tradicionais. Então, TV aberta ainda é muito forte, não dá para falar que estão saindo TV aberta, porque o Brasil é muito grande e ela tem um alcance muito grande. Mas TV paga teve uma migração muito forte para o streaming, né? Os chamados cord cutters. O que acontece hoje é que, com tantos streamings e as pessoas assinando tantos streamings, daqui a pouco não. Hoje, se você assinar vários conteúdos de streaming, é mais caro do que você ter uma TV paga. Já acontece isso comigo. Já acontece isso com vários, né? Então, acho que a tendência agora é haver naturalmente uma consolidação desse público em poucos streamings pagos, ou seja, no modelo de assinatura, e um crescimento cada vez maior daqui para frente do streaming monetizado por um modelo de publicidade. Que com isso você pega a próxima camada da população que está disposta a pagar, né? Tem um price discrimination aqui. Primeiro você lançou e você capturou aquele público que está disposto a pagar num modelo de assinatura, ou seja, está disposto a ter uma despesa mensal para ter acesso a determinado conteúdo. Agora você vai pegar a segunda leva dessa camada de consumo, de consumidores, que são aqueles que querem ter um conteúdo diferenciado, então eles vão assinar um ou dois plataformas de streaming, e naturalmente aqueles que têm maior amplitude de conteúdo e maior qualidade de conteúdo vão ser os escolhidos, e vão acessar também um conteúdo de streaming mais no long tail através do modelo de publicidade. É aquelas pessoas que estão habituadas já a ter um break de comercial, ser impactado por uma publicidade ao longo de um conteúdo que não fere, que às vezes muitas vezes é construtivo, né? É produtivo até você ser impactado por alguma publicidade, e com isso você vai ter acesso a um conteúdo grátis, pago pelo anunciante. Então, acho que a tendência no mercado de streaming é isso que a gente já está vendo. É o que eles chamam de FAST, Free Ad Supported TV.
ou seja, TV grátis suportada por publicidade. E o interessante disso é porque a gente vê, em conjunto do movimento de digitalização, né, o telespectador, o consumidor, querendo migrar para esse tipo de mídia. Mas a gente não tem visto tanto player mirando nisso aqui, né? A gente ainda vê outros veículos, sem citar nomes, fazendo uma movimentação para o streaming pago, Sim. onde eu acho que ali já é uma seara bem Difícil, já... bem populada. Já, já bem populada. Tipo, quem entrou assim já se posicionou. A menos que você seja, sei lá, a Disney Plus, que veio depois, mas é a Disney, né? Tipo, um bolso infinito. exatamente, de bolso endless. É complicado. É muito complicado. Esse mercado, primeiro que o custo da produção de conteúdo é altíssimo. Né? Os últimos números que eu vi, Netflix gastando quase 18 bi dólar por ano na produção de conteúdo. Fora parcerias com outros produtores de conteúdo, compra de conteúdo. Então é uma dinâmica muito, muito difícil para essas plataformas. Então eu acho que o que vai acontecer é isso. Vai ter uma consolidação tanto na indústria como no hábito de consumo, ou seja, as pessoas vão selecionar aqueles conteúdos mais relevantes e vão assinar alguns deles e vão consumir muito um conteúdo num formato de publicidade. E isso vai junto com o crescimento e a penetração da TV conectada. Hoje você tem quase 100% quase das novas televisões já são televisões conectadas. Né? E um movimento muito forte do usuário, o telespectador, também consumir em dispositivo móvel, né? Muito forte, muito forte. Hoje, 80% do consumo do conteúdo do UOL, por exemplo, é dispositivo móvel. Olha só. Então, você tem que estar presente e forte com formatos adequados para esse tipo de consumo. Isso foi até a iniciativa, um dos motivos para a gente ter mudado a nossa marca. Em 2025, não, desculpa, quando a gente fez 25 anos, em 2021, a gente mudou a nossa marca. Era uma marca muito mais detalhada, com 3D, sombreado, etc. Agora ficou uma marca muito mais flat. Vibrante, mais adequada para o consumo, para um formato pequeno. Né? As pessoas, 80% das pessoas consomem em celular, uma tela de 10 centímetros de comprimento. Né? Então... E engraçado que os streamings, também, esses pagos, vêm a TV como um dos principais veículos. Né? A Netflix, inclusive, errou nesse processo em determinado momento. Eu gosto de estudar muito a Netflix. Não sei se você já leu o livro lá, A Regra Não Ter Regras, né, da cultura. E aí ele fala que um dos problemas que eles acabaram fazendo não vou para o mobile e não vou fazer download, não vou olhar para download porque a galera quer streaming em TV. Quando, na verdade, estava tendo uma migração muito forte para o mobile. Cara, hoje a gente vê gente em lugares triviais, como um ônibus ou, sei lá, dentro de um escritório, consumindo o conteúdo em um celular com uma tela extremamente reduzida, que parece ser contraprodutivo, né? Porque, putz, eu quero assistir algo maior. Mas cada vez mais existe essa consolidação no mobile. E pelo que eu entendi, não sei se te faço aqui a pergunta, o streaming de vocês também entra um pouco nessa frente de ser um conteúdo que você pode consumir de forma bem volátil, né? Não necessita do dispositivo de TV. Você pode consumir ele tranquilamente em um mobile. Sim, sem dúvida. Hoje, a gente está mais presente até no mobile, a gente está lançando agora os nossos aplicativos para a TV conectada, mas o nosso conteúdo especificamente, ele é um conteúdo que é muito mais fácil de ser consumido nesse formato, porque é um conteúdo muito mais curto, muito mais ágil, jornalismo, um entretenimento mais de consumo fácil, né? Mas eu acredito que isso daí reforça, você tem que estar presente enquanto produtor de conteúdo para todos os momentos da jornada de conteúdo. Total. As pessoas que estão no ônibus hoje vendo um conteúdo em filme é porque eles não têm muita opção, mas eles priorizam o quê? Série, que é um conteúdo pequeno, que é um conteúdo de 20, 30 minutos, 40 minutos no máximo, que é o tempo que ele demora no ônibus. Mas para você assistir um filme, por exemplo, provavelmente eles vão preferir à noite em casa numa TV conectada. Então, cada formato de conteúdo e cada tipo de conteúdo tem o seu formato mais adequado para consumo.
Os canais abertos, eles têm olhado pouco para isso, né? Isso que me chama muita atenção. Te botando uma saia justa, eu sei que você não pode falar mal dos parceiros. Eu não tenho como falar mal deles, né? Mas eles estão em um momento que eu não vejo movimentos nesse sentido, sabe? Eu tenho sentido muito pouco, tirando um determinado veículo, né? Os outros, eles estão bem incipientes nesse momento. Eles perceberam que há essa necessidade, né? Então, você vê, por exemplo, um grande veículo de comunicação do Rio de Janeiro. Não tem por que a gente não falar. Pode falar, A Globo não está tem fazendo problema. um trabalho muito bom nesse sentido com o Globoplay, né? Se não me engano, já é o terceiro maior streaming hoje aqui no Brasil, em termos de Sim. quantidade de consumidores. Acho que tem mais de 20 milhões de consumidores, se não me engano. Mas não são pagos, né? Pagos menos do que isso. Bem menos do que isso. E eles entenderam que o mundo está se voltando para o digital e eles estão fazendo essa transformação. É uma transformação, demora, uma transformação que eles estão fazendo já há algum tempo, é uma transformação cara, mas eles entenderam bem isso daí. Os outros veículos, eles também já perceberam isso daí, todos já estão lançando a sua plataforma digital, muitos deles também estão se movimentando nesse sentido. O nosso diferencial é que há 27 anos a gente percebeu que isso ia acontecer. A gente era um veículo, a gente veio do Grupo Folha, né? Sim. Então a gente era um veículo líder no mundo impresso, mas há 27 anos a gente teve essa visão de que estava tudo se voltando para o digital e a gente saiu na frente com um conteúdo 100% digital e agora cada vez mais a gente está presente em todos os momentos de formato de conteúdo. Inclusive, por exemplo, podcasts, onde a pessoa no carro pode consumir um conteúdo produzido pelo UOL também. Eu sou aficionado por podcast. Eu Cara. adoro Sou suspeito para podcast, falar. eu adoro podcast. Nossa. O teu público, só para a gente finalizar a última pergunta, a penúltima pergunta. O teu público, ele é um público que eu particularmente, consumidor de UOL, né, brasileiro, e também que gosto muito de mídia, consumir o UOL e me habituei a consumir o UOL, porque vocês acompanharam esse consumidor que não tinha nada, que ele era extremamente embrionário lá atrás em termos de digitalização de internet, e aí quase que virou um processo natural essa dinâmica de consumo, né? Os portais que vocês faziam, né? As dinâmicas, teve chat, teve... Ainda tem. Exato. Outro dia... Bate-papo UOL tem Bate-papo UOL. 6 milhões de pessoas todos os meses. Diga-se de passagem, a gente está fazendo umas ações, né? Porque a nossa empresa é muito home office, muito descentralizada. A gente está fazendo as brincadeirinhas no chat UOL, está sendo mó barato. De conexão com a galera e tal. Mas vocês começaram lá de trás, né? E naturalmente esse cara, né? Não posso dizer a palavra fidelizado, mas esse cara acompanhou o UOL em determinados momentos e tem uma predileção para isso. O teu público, ele acaba sendo muito esse cara lá que acabou acompanhando e vocês se utilizam dessa cauda longa ali do cara que hoje já amadureceu junto com vocês, ou hoje vocês estão olhando para um público mais novo, mais jovem? Como é que está essa dinâmica e como é que hoje é o seu público de uma maneira geral? Naturalmente, o nosso público é aquele que se habituou a consumir o UOL ao longo dos 25 anos. Né? Então, esse é uma parte importante da nossa audiência, a gente nunca descuida dessa audiência. É aquela pessoa que chega no trabalho e deixa a homepage do UOL lá aberta para ir se informando ao longo do dia. É a pessoa que entra de manhã, acessa o e-mail, depois lê as notícias. Nossa, e-mail é demais. Tem as pessoas que entram no bate-papo UOL para conversar com diversos grupos de interesse. Então a gente tem muito forte esse público, é um público muito cativo, como você falou, e a gente acompanha o perfil desse público. É um público 35+, classe AB, né? E muito fiel ao UOL. Entra 4, 5 vezes por dia no UOL, sem falar quantas vezes entra no mês, né? Não tenha dúvida nenhuma, é um público muito cativo. O que a gente está fazendo agora a gente está entendendo que
Quem está entrando agora na fase adulta são pessoas que eram crianças ou nem eram nascidas quando o UOL foi lançado. Total. E já entraram no mundo digital, no mundo de redes sociais, de plataformas digitais. Por isso que a gente está presente também com o nosso conteúdo nessas plataformas para educar as pessoas da qualidade do conteúdo UOL, trazer naturalmente essas pessoas para o nosso universo, para a nossa plataforma, para o nosso inventário de conteúdo, para que eles tenham contato com o nosso conteúdo e se habituem a entrar no UOL, a pesquisar no UOL, a consumir o UOL. Mas a distribuição nessas plataformas é muito importante para falar com esse público 35 menos. Uma coisa que vocês fizeram foi olhar muito para o público infantil. Isso eu achei muito interessante, né? Porque, de alguma forma, vocês acabaram incentivando esse público 35+, eu não sei se eu posso usar a palavra evangelizar, mas a evangelizar a criança, né? O filho a consumir determinados conteúdos. Em exemplo prático, minha irmã é um pouco mais velha do que eu, consome o UOL, né? @UOL tá lá no e-mailzinho dela. E eu comecei a ver uma movimentação, algumas semanas atrás, dela botar o conteúdo infantil pro meu sobrinho. E naturalmente, hoje, ele foi crescendo, ele começou a gostar de um pouco mais de informações, né? Hoje ele está com 9 anos, e aí ele começou a buscar no UOL coisas que ele gosta, games, coisa um pouco mais infantil e tal. E eu achei interessante esse movimento que foi natural, que acabou acontecendo, mas acabou trazendo isso. Essa editoria infantil, ela tem um propósito, ou teve um propósito, para conseguir evangelizar essa pessoa, esse novo consumidor, ou, na verdade, isso foi uma consequência, na verdade, ela é uma vertical para monetizar em cima do mercado infantil, que é bom também, né? O que a gente tem, a gente lançou uma plataforma de conteúdo infantil, que é um conteúdo seguro, né, que é um conteúdo muito adequado para as crianças, que é o Universinho. Sabe que o UOL é o universo online, a gente lançou o Universinho, que era um produto também vendido no modelo de assinatura, onde você tinha um conteúdo infantil, séries, filmes, desenhos, tal, pro conteúdo infantil, super controlado, com conteúdo muito adequado para crianças nessa faixa de idade, né, pré-adolescente. E com isso a gente espera, né, que as crianças se habituem a consumir o conteúdo do UOL, mas sempre, né, primeiro nesse modelo fechado, seguro, de assinatura, um conteúdo super direcionado e seguro, né, para as crianças, né? Boa. E foi uma estratégia para poder trazer esse público, em algum momento ele continuar com o UOL, ou é uma vertical que de fato monetiza e isso é consequência? É uma vertical, é um produto que os pais, a gente sentiu muita demanda dos pais em função disso, né? Ter um conteúdo seguro. Hoje, quando você deixa os seus filhos nas plataformas digitais, se você não tomar muito cuidado, eventualmente ele pode estar exposto a um conteúdo não tão adequado à sua idade. Para não dizer o mínimo. Então foi uma demanda, um nicho de mercado que a gente visualizou. Eu acho que o efeito positivo disso é habituar as crianças desde esse momento e os pais também a levarem as crianças a consumir conteúdo no UOL. Saindo dessa faixa etária, eles vão consumir naturalmente conteúdo, por exemplo, esportivo, futebol, eles vão baixar o placar UOL para acompanhar real time, como é que está o andamento do jogo, né? Então a gente sabe que isso daí é um movimento natural para essas crianças, mas o nosso foco sempre é no jovem adulto, né? A gente faz um conteúdo muito mais focado para o jovem adulto. Cara, ótimo papo, Paulo. Cara, sensacional, muito bom ver todas essas dinâmicas que a UOL tem hoje, principalmente conhecer um pouco de como está toda a estrutura. Para finalizar, eu queria te pedir para você dar uma dica para os CEOs que precisam entender um pouco mais de mídia, querem de fato investir mais em mídia, porque é uma coisa que todo mundo faz, mas muitas vezes tem receio de entender como utilizar a plataforma e qual é a melhor forma de utilizar um veículo como esse, assim.
Nossa, a pergunta é profunda. A gente podia fazer um outro podcast só sobre isso. Só sobre isso. Mas eu acho que, primeiro, é importante entender o diferencial, né, e a importância que faz você associar a sua marca e o seu produto a um ambiente seguro, a um ambiente de qualidade. Certo. Acho que essa é a primeira coisa. Segundo, você está presente também nessas plataformas, nesses veículos de produção de conteúdo profissional, você naturalmente vai valorizar o seu produto, você vai ter um conteúdo muito mais profundo, de qualidade e seguro para o consumo, tanto do seu público, como também dos diversos stakeholders aí do seu ecossistema, né? Então, acho que a mensagem que eu daria é: busque o UOL, entenda o que o UOL pode ter a oferecer, entenda o que um veículo de produção de conteúdo profissional tem a oferecer para a sua marca, para o seu produto, porque não é só uma publicidade voltada para a conversão, voltada para o final do funil. Você vai ter diversas opções de exposição de marca, diversas opções de divulgação do seu conteúdo e da sua mensagem em veículos de produção profissional como o UOL. Pô, legal. Pessoal do Papo de CEO, esse foi Paulo Sammer, CEO do UOL. Cara, muito obrigado por você ter participado. Acho que a gente teve algumas aulas aqui sobre mídia e indústria. Queria, inclusive, deixar aberto, caso você queira deixar seus contatos, alguém queira mandar mensagem para você, LinkedIn de repente, não sei se tem Instagram, mas, por favor, fica à vontade. Obrigado, Dani. Foi um prazer estar aqui, prazer poder contribuir, poder trocar um pouco da minha experiência e também poder aprender muito do que a gente conversou aqui. Eu sempre falo que eu gosto muito de participar desse tipo de conversa, porque normalmente eu aprendo muito mais até do que ensino, né? E isso que acho que é uma troca muito boa. Estou à disposição, meu LinkedIn é Paulo Sammer, quem quiser pode me procurar lá, que eu respondo com prazer. Muito bom, galera. Esse foi o nosso Papo de CEO. Por favor, não deixe de curtir, compartilhar, dá o like lá, dá o rating, viu lá, tem 5 estrelas no Spotify. Dá lá o rating máximo, por favor. E minhas redes vocês já conhecem, Instagram Dario_Pérez, Dario Pérez no LinkedIn também. Tamo junto, até a próxima.